Fala galera, vem comigo, Ricardo aqui, amigo Irã. Fala galera, beleza? Temos uma convidada especial hoje, vem conosco no Upcast, o que der na telha, beleza? Não na minha porque eu não tenho, mas a Irã ainda tem telha aí, bastante. É então, verdade. é o que der na telha do Irã. Vamos Pode nessa? ser, pode ser. Marisa, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Quem está conosco aqui é a Marisa Ferreira. Meu amigo, edita, @Marisa Ferreira, _podóloga, ok? Vai estar na tela aí, em algum local da tela. Siga a Marisa e vamos juntos. Marisa Ferreira, formada em podologia e está fazendo pós-graduação em podologia desportiva. Marisa, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso primeiro Upcast, o que der na telha, e teremos boas e algumas perguntas um pouco complicadas que normalmente dá na telha, a gente faz na hora, fica à vontade para responder. Se não quiser responder também, fica à vontade da mesma forma. É verdade. Vamos lá, mete brasa. Marisa, de imediato, eu queria entender o que é a podologia. Tem muita gente que não sabe o que é. Nós ouvimos, Marisa, esses dias, que a gente já estava comentando, que você estaria conosco, falaram que é alguém que futuca o pé, né, uma das coisas. A população fala que é uma manicure melhorada. Manicure, falei agora com o Vini isso, é uma manicure requintada. Foram as coisas que a gente foi ouvindo, né? Futucador de pé. Então, é uma profissão, talvez assim, nas mídias um pouco desconhecida. Agora está até Acredito pouco que mais sim. vasta, mas era mais desconhecida realmente. Né? E o que a gente fala? A podologia ela não é estética, a podologia hoje ela é saúde. Por que ela é saúde? A gente, desde o momento que a gente coloca a mão nos pés, ali a gente está colocando em tecido, a gente está colocando a mão em músculo, a gente está colocando a mão em todas as partes que tocam todos os nossos os órgãos. Eu só do tenho uma corpo, curiosidade, né? te cortando rapidamente. Podologia, o que significa? A palavra podologia. Podo, pé, logia, estudo. É estudo dos pés. Show. Então, podo é pé. Podo é É, pé. uma coisa que eu não... Derivado do grego, do latim. Grego. Grego, né? Show. Meu podo. Pode ser também. Isso aí. Ai. Beleza, então fala um pouquinho da história Fala um pouco da história da podologia em si e por que você se atraiu. Isso o público acha interessante, saber o que te atraiu na podologia. Porque tem umas profissões, cara, que eu não me imagino nunca Sim, fazendo. é Tem verdade. algumas coisas que a gente não... É se atrair, é gostar mesmo. Com certeza. Né? Algumas coisas, tipo, uma profissão é aquele que trabalha no IML. Ah, pô, jamais Pô, trabalharia também assim não, também, Pô, cara, tem umas Também coisas não, que não mas dá. você vê, a pessoa gosta. Na moral. Se fizer um barulho, eu já tô correndo. Acho que Não dá. detetive criminal também fica pegando cada cena louca aí, eu também. Não dá, assim. Eu já me Exatamente. veria, por exemplo, uma ortopedista, que eu adoro ver osso, pé, Pô. entendeu? É que faz parte verdade, já verdade. do teu nicho. Aquilo que você... Da rotina, isso aí. Explica um pouquinho pra gente, então, o que é a podologia. Né? Foi o que eu falei pra você, a gente colheu algumas informações e tem muita gente que não sabe o que é. Então, relativamente a isso que eu falei, né? Hoje a podologia ela é saúde, ela visa tratar podopatias, né, dos pés. Não só a manicure, ela tem um papel de quê? De embelezar, né? Ela retira muitas das vezes demais e às vezes acaba lesionando, ou então de repente por conta de falta de técnica e até mesmo de conhecimento acaba encravando a unha, né? Fazendo o corte errado, e é onde os casos aparecem pra gente, nós podólogos. Justamente para quê? Para fazer o corte certo das lâminas, né? Das unhas, e tratar todas as podopatias, assim como onicomicose. O quê? Onicomicose, micose das unhas. Fala aí, aquela... Duvido. Onicomicose. Repete agora. aí. Onicomicose, é isso? Tu não come nada não, cara. Onicocriptose. Não, aí É eu não unha te- encravada. São Caraca. termos técnicos que nós temos. E eu acho bacana que quanto mais a gente estuda, né, a gente adquire conhecimento. E hoje eu digo assim que o conhecimento ele te leva à mesa, Pô, né? legal.
mas só as suas atitudes que fazem você permanecer na mesa. Show. Né? Então, assim, hoje eu tenho referências, assim, eu posso dizer que tem muito indicação de médicos que confiam no meu trabalho. E isso para a podologia, não digo para mim, mas para a podologia brasileira como um todo. No geral, num todo, né? É muito gratificante, Sim, né? com Ela hoje certeza. ser reconhecida por médicos, isso aí, gente, realmente não tem preço, né? E eu costumo dizer, Ricardo, que assim, eu não escolhi a podologia que ela que me escolheu, Poxa. né? Eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, quando eu decidi, eu fazia unha das tias lá, né? Da Mas aí família. você não queria ser podóloga? Não queria ser podóloga, nem sabia o que era podóloga. E o que você queria fazer, de fato? Eu estudava para SAD, queria fazer para sargento administrativo, né? Aí eu comecei a querer fazer unha, porque eu via que conforme eu fazendo a unha ia entrar dinheiro, eu ia ter mais recurso para pagar os cursos que eu queria fazer. Sim. E aí meu pai não queria, era uma loucura. Aí teve uma vez que ele me pegou na rua e ele falou assim, você tá passando fome? Eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar. Aí ele disse, não, mas você não vai trabalhar. Então, assim, aí nessa época minha madrasta me ajudou bastante, né, convencendo ele. E o seu pai queria que você fizesse o quê? Na verdade, queria só que eu estudasse e deixasse dentro da caixinha de vidro. Poxa. Filha única, né, até Sim. compreensível. É. Mas, assim, foi luta, ele realmente não queria deixar, era só estudo mesmo, mas ela conseguiu convencê-lo. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando numa loja, hoje a gente pensa, né, muita ignorância, gente, com 3 carrinhos de produto de unha, de esmalte. Aí ela falou assim, gente, para que isso tudo, né? Mas a gente, aquela gana de querer trabalhar, de fazer, então viemos. E aí é onde eu comecei a fazer as unhas. Trabalhava como manicure. E eu ia de manhã para a escola, aí chegava meio-dia e trabalhava num salão de meio-dia até 5 horas. Mas você já estava meio que separando a grana que estava entrando para o curso? Então, o técnico ele já pagava, né? O pré-militar ele já pagava. Eu queria fazer outros, porque eu sentia a necessidade em fazer outros. Assim como provas, então, né, eu lembro que unha era R$10 e eu queria pagar um professor que ele me ensinasse a ler muito bem, a escrever muito bem, sabe? Então, e era caro, era R$20, na época era caro, era R$20 a hora. Então, eu queria fazer aquele dinheiro para poder investir mais ainda no meu estudo. Pois é, importante. Né? Aí quando dava 6 horas, eu parava o trabalho e ia pro curso, levava muitas das vezes quentinho, porque eu não tinha dinheiro para comer. E aí ficava lá até as 10 horas e meu pai ia lá e me buscava. E assim foi. Fiz a primeira prova, fiquei reprovada na primeira. Aí na segunda eu passei, porém eu fiquei reprovada no exame médico. Eita. Né? E aí foi uma frustração, porque na minha mente não tinha plano B. Era só o plano A, né? Eu queria... Esse sargento é do Exército? Do Exército. E aí eu falei, cara, e agora? Não tem plano B. E aí as pessoas falavam, poxa, você faz unha tão bem, por que você não faz podologia? Eu falei, gente, eu não quero fazer podologia, eu não quero mexer em pé. Quero ser militar. Eu quero ser militar. Aí a amiga falou assim, tem um curso de verão e tal. Faz. Aí eu fui, saí, eu lembro que nessa noite eu saí com meu esposo, hoje meu esposo. Aí ele falou assim, você vai fazer o curso? Eu falei assim, eu vou, vamos lá, vamos ver que bicho que vai dar. E aí eu fui e fiz esse curso. E o professor falou assim, tem 50 alunos aqui na sala, se tiver 20 que vão permanecer com a podologia, vão ser muito. Muitos vão desistir. Sim. Podologia são para poucos. E aí foi passando a hora e eu fui gostando ainda mais do que eu estava vendo. Conclusão, ele chegou no final da aula e falou assim, você gostou? Eu falei, eu estou apaixonada. Aí ele falou assim, por que você não faz um curso técnico? Aí eu procurei o curso técnico, né? Eu comecei a fazer o curso técnico e era muito difícil nessa época, porque assim, eu já morava nessa época com a minha avó, não morava mais com meu pai, e era eu e a minha avó para tudo, sabe? Tipo, uma família de, 6, 7 pessoas dentro de casa e era só eu e ela que arcava com tudo. E imagina, eu arcar com as coisas da casa e ainda fazer o meu técnico, né? Então, assim, é um desafio muito grande. E aí eu falava assim, não, eu vou conseguir, cheguei até aqui, eu vou conseguir. Então, assim, eu fui fazendo, consegui fazer o meu técnico, graças a Deus, e
comecei a trabalhar em um monte de clínica, assim, né? Sublocava, às vezes, os espaços. Não tinha a minha clínica, não tinha meu espaço como eu tenho hoje. E foi dando certo. Agora, o que mais pegou para mim foi a questão justamente de sair da questão de manicure e para podologia. Isso é muito difícil, né? Muito difícil porque, assim, as pessoas, primeiro, elas não querem aceitar pagar a diferença. Elas não entendem a diferença de um serviço para o outro. E aí você tem que colocar na balança. Mas foi preciso, assim, eu lembro que no início foi muito difícil. Tinha vezes que eu não fazia nada. Mas os seus clientes... Quando vinha falar com você, Marisa, quero agendar aqui a unha, você, olha, não estou mais na área. Como é que você tratou isso? Foi bem difícil, Ricardo. Foi bem difícil porque, assim, eu tinha que lutar contra eu mesma. Tipo, se eu cedesse, eu ia estar me vendendo. Sim. Né? Tudo aquilo que eu paguei, tudo aquilo que eu me formei, eu ia estar trocando a preço de banana. Porque, assim, a unha te dava dinheiro de imediato. Sim. A podologia você ainda ia ter que... Eu ia ter que fazer essa transição. Uma clientela. Sim. Exatamente, mas eu fui... Persistente e ousada ao mesmo tempo, exatamente, né? Porque sair de uma coisa que você já é certo e para algo novo que você nem sabe se iria dar certo ou não, né? Foi um risco, né? Que eu cometi, assim, que eu preferi trilhar, mas graças a Deus deu certo, né? E, assim, hoje... Quando a gente encontra podólogos, às vezes até em curso mesmo, e elas falam o quão é difícil sair. Marisa, eu não estou conseguindo ainda sair do quesito manicure para podologia, assim, eu ainda estou dividida. Sim. E vai continuar dividida, porque se não tiver essa decisão, ela vai continuar se vendendo a serviços assim. Ela vai estar fazendo um serviço de podologia com preço de manicure. E aí, isso aí é ruim, até para o profissional mesmo, né? Verdade. Tu comentou naquela outra hora ali a questão da confiança profissional também, que eu achei muito interessante, né? E uma coisa que eu particularmente não percebia, mas hoje tendo mais atenção, eu percebo que a galera ela tem muita vaidade com o cuidado dos pés. Tu percebeu que ele fala rindo? Simpático. Esse Ricardo é bobo, cara. Ele fala sorrindo o tempo todo. Ai. É feliz. Mas, feliz demais. Um minuto sem rir, 1 minuto sem rir. Não dá. Daqui a pouco ele consegue. Então, assim, entra na questão da confiança profissional que você falou que conquistou isso, né? E juntando com essa questão do zelo, do cuidado com os pés, acredito que principalmente as mulheres, muitos homens também, né? Estão entrando nessa questão de cuidado, de estética. Eu queria te perguntar como é que você faz para lidar com essa questão da ética profissional, porque você provavelmente recebe muitos pacientes, não sei qual o termo certo, pacientes, né, que às vezes estão sofrendo de um mau cuidado nos pés, né, às vezes em estado crítico, tem vergonha, né, de que alguém mexa nos pés, né, de que olha às vezes, né, e eu percebi que eu pensava particularmente que isso não era tão sério assim, mas na medida que eu fui vendo, percebendo, eu percebi, né, na verdade que é algo muito sério, que muita gente se preocupe muito com isso. Então, como é que você faz para ter esse zelo de conquistar a confiança do seu cliente e ele ter toda a atenção? Porque eu acho que existe um processo para isso, né? Até a pessoa se abrir ali, acreditar no seu trabalho, no seu Até cuidado. aproveitando um gancho, qual é o tipo de serviço que você mais faz? Quando a pessoa ela te procura, o que mais... Eu não vou dizer que gera faturamento, mas uma necessidade maior. Então, unha onicocriptose, né, que é a unha encravada, com ou sem granuloma quando ela está infeccionada, naquela região bem granulativa. Esse aí é o top dos top de... Ô, Denis, você consegue colocar uma imagem pra gente? De grau, assim, muito alta, né? Muita procura. E em casos de onicomicose, no consultório aparece muito. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Hoje a gente trabalha com a laser terapia, né? Que é o que faz a fotobioestimulação. Então, hoje, a resposta de tratamento para a onicomicose ela é muito mais rápida, né? E não causa efeitos colaterais. Então, assim, eu lembro que há muitos anos atrás, os pacientes chegavam e falavam assim:
eu tenho micose, mas eu não vou tratar não, porque eu tomo remédio, o dermatologista passa um remédio, eu já estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos e não melhora. E aí, assim, por isso que eu falo a importância da disciplinaridade, né? A equipe transdisciplinar, ela se faz importante no nosso meio, porque, assim, não é só a podóloga, é a podóloga, é o dermato, sabe? É o médico, é o fisioterapeuta, é o posturólogo, um vai se encaixando com o outro, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Sim. Então, assim, a primeira dúvida quando veio, eu falei assim, será que se eu falar com uma dermato, eu vou conseguir ter essa resposta, né? esse caminho mais rápido? Será que eu vou ter a confiança desse profissional? E aí, quando eu fui, eu falei assim, eu não posso ficar aqui achando, eu tenho que ir. Né? Então, quando eu comecei a conversar com uma dermata, ela falou assim, não só posso como devo, eu tenho que te encaminhar, porque hoje você tem ferramenta para isso, até às vezes muito mais assertiva do que eu vou ficar só usando tópico. Se eu não tiver um laser, com certeza você vai estar com recurso ainda melhor do que o meu. Então, assim, nós fizemos essa parceria e hoje as respostas de onicomicose são muito rápidas. Mas essa parceria é alguém da equipe ou, por exemplo, acontece de uma clínica, um atendimento particular, encaminhar para um podólogo? Isso. Clínicas diferentes. Aconteceu um caso recentemente que eu atendo muita criança também. Né? Quando eu fiz podopediatria, eu não sabia nem que eu ia continuar, né, exercer a podologia pediátrica como eu exerço hoje. E aí um médico da Rede DOR me indicou. E eu fiquei mega feliz. Eu falei assim, poxa, que legal. Ela falou assim, ele tem uns cartões, inclusive, lá no consultório ele falou que te acompanha na rede social e teu trabalho, ele acredita no teu trabalho. Legal. Aí eu fiquei lisonjeada, lógico. Sim, e eu falei, poxa, você ser indicada por um médico ortopedista, um cirurgião, né? Aí ela levou o bebê e, assim, graças a Deus melhorou. Aí depois foi a filha dela. Nós descobrimos que era por conta de genética mesmo, que os pais tinham unha encravada. Qual era o problema? Unha era encravada. Genética, era unha encravada, porque os pais também tinham, né? E tinha 3 meses. Caramba. 3 meses. Então, 3 assim, meses? Muito pequenininho. Horrível, né, muito pequenininho. E aí você vai Mas estava inflamando, alguma coisa assim? Não, já estava infeccionada. Já estava infeccionada. Já estava infeccionada. Entendeu? E respondendo ao que ele me perguntou, essa questão dos homens, né? Eu posso dizer que 79% dos meus pacientes são homens, porque a mulher ela é vaidosa. Então, quando você, de repente, entra com um tratamento de onicomicose, trata com laser e diz para aquela paciente que ela não pode usar esmalte, ali você ganha uma guerra infinita, porque a mulher ela quer pintar a unha, né? E o homem não, o homem ele quer tratar. Ele chega lá decidido, olha, eu vim tratar da minha unha, e eles são muito fiéis. E por conta de trabalhar, né, com atleta também, acaba aumentando essa gama. Praticamente 80% são homens. Eu achava que era o contrário. Eu também achava que era na minha realidade, tá? Pode ser que outra podóloga seja diferente, mas na minha realidade a maioria são homens. Caramba. Marisa, você tinha comentado que você cuidou de crianças, você fez alguma especialidade voltada para crianças? Ou... Fiz podopediatria. Podologia e fala um pouquinho assim das diferenças. Por exemplo, você pegou um pé de uma criança de 3 meses e quando você pega de um idoso de 70, 80 anos... É indiferente. É indiferente. É indiferente. O problema... O procedimento é o mesmo, né? Exceto dos atletas. No atleta, a gente tem uma frase que a gente sempre diz assim, o menos é mais, porque ele é a ferramenta de trabalho deles. Você atende atletas Sim, como eu e Irã, né? Cara, a barriga me acusa um pouco, mas... Você não se acha atleta, não? Bom, um bom andador, mas... Fala um pouquinho sobre isso, nessa sua área. Na verdade, quando eu tive o meu filho, né, eu fiquei 1 ano afastada da podologia. Sim. E aí, quando eu voltei, eu já voltei com uma sede de aprender, de saber o que estava ali na área, né, naquele momento. E aí, uma amiga minha falou assim, agora a moda é fazer podologia esportiva. E aí, eu peguei e entrei no curso, né, achei
conhecia alguns alunos que estavam lá já tinham estudado comigo, né? Onde eu conheci o Bruno, que é um grande amigo meu, ao qual hoje eu faço parte da equipe dele, né? Hoje ele é podólogo aí de grandes clubes, né? Tanto carioca, enfim. E assim, é uma honra, porque quantas pessoas não gostariam de estar no meu lugar, né? E hoje eu vesti a camisa dele, assim, de um profissional, né? O qual eu admiro bastante, né? Me ensinou muito, né? Sobre os protocolos que a gente tem que seguir quando a gente está no ramo da podologia esportiva, né? Então, ele sempre dizia, o menos é mais, ali é a ferramenta de trabalho dele, né? Então, assim, não se pode retirar demais, não pode... Imagina, se você mexer ali, vai acabar com o cara, ele não vai nem jogar mais, com certeza. né? Então, assim, foi muito gratificante e eu gostei, eu não imaginava, confesso que eu não imaginava assim, entrar para a equipe. Aí um dia à noite eu recebi uma ligação dele recebendo um convite, na verdade, se eu queria participar da equipe dele. Eu, obviamente, fiquei, né? Falei, lógico, né? Quem é que não queria? Mas tipo, um velhinho, um jogo duro, olha, eu vou pensar. Não. E hoje eu sou muito lisonjeada de fazer parte dessa equipe. O Irã, eu chamei ele pra cá, rapaz, eu tenho que consultar minha agenda. Que isso, vou ver como é que tá. Aí quando falou que era Marisa que ia vir, ele falou, não, eu vou. Não, claro, não posso negar, não posso... Não dá pra dizer não. E esse cuidado com o jogador, Marisa, é diferente de um pé comum? Não sei. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Como eu falei, o menos é mais. Ali é a ferramenta de trabalho dele. E se machucar, se lesionar, a gente trabalha de forma preventiva, na verdade. Sim. Né? Então, assim, quando o jogador ele vai para campo, ele já foi tratado, entendeu? Pô, não só a questão da podologia, mas de toda a equipe multidisciplinar. Sim, né? É um conjunto ali, todo mundo tem que estar entrelaçado. E a questão da podologia, Marisa, são só as unhas? Se tiver algum... Calosidade, bolhas, é o caso dos atletas, né? Porque imagina que tem muitos jogadores que calçam a chuteira com um número a menos, para o chute ser mais preciso. Imagina. Né? E quando isso acontece, comprime os dedos, né? Então, o que acontece? Ali já causa lesão no hálux, na unha que a gente chama de dedão, né? Calo, bolha. Muitas das vezes acontece deles pegarem uma verruga plantar, porque sai às vezes do campo, tira a chuteira às vezes na hora e pisa naquela grama, aí pega às vezes uma verruga. Então, assim, eles estão suscetíveis a qualquer tipo de podopatia. E nós, como profissionais podólogos, estamos ali justamente para prevenir esse tipo de podopatia. Entendeu? Podopatia seria doenças derivadas. Ah, legal. E nessa questão aí, tu é fã de futebol, Marisa? A gente acaba virando, né? O que acontece mais ou menos ali quando tu encontra o cara que você admira ali? A gente tem que ficar neutra. Precisa... Não pode, porque são vários clubes, né? Então não... tem que tomar muito cuidado, ali somos né? profissionais, na verdade, né? Sim. A gente tem que ter muita ética e respeito a todos os clubes o qual a gente está trabalhando. Ainda mais eu que represento uma empresa, né? Hoje o Bruno ele tem a Podo Movement, que é uma empresa, então assim... Mas é a empresa voltada só para a área desportiva? Desportiva. Sim. Que imagina ali, você, por exemplo, sou tricolor, sou flamenguista, não sei... Aí pega um pé de um vascaíno, eu vou acabar com esse pé. Na moral, não vou a gente usar tem esse cuidado, tem essa ética, não. Não, tá certo. Ali não existe o torcedor, o coração do torcedor, né? Não tem. Ali a gente... Fica ali sem mas você torce para um time? Não pé. precisa dizer qual é, não, mas você torce para algum time tem, carioca de coração? Do coração, né? Entendeu? Aí é legal, é bem interessante mesmo. Eu particularmente não sou... eu acho que se eu fosse um bom torcedor e fosse cuidar dos pés ali, Senhor, amaldiçoa esse pé aqui. Só uma torçãozinha de leve, sabe, no campo. Não Brincadeira, tô zoando. Marisa, e com relação a pós, o que ela vai assim, acrescentar para você? Conta um pouco da história da sua pós, aonde que ela é feita, se é à distância... O que ela vai acrescentar no teu currículo? Porque assim, porque como toda profissão, como a gente não ouve muito falar de um determinado assunto,
A gente não sabe até onde você pode chegar. Mas com certeza, uma pós, dependendo da forma que for feita, qual pós, ela vai te ajudar a avançar muito na sua profissão, né? Sem dúvidas. Na verdade, essa pós foi um presente, né, que eu ganhei na podologia. A WAPS Academy, que é da Espanha, né? Ela não é daqui do Brasil. Toda ela em espanhol. Então, assim, tá tendo todo um investimento, desde o estudo, né, até eu estou tendo que contratar professor particular para poder traduzir algumas coisas que ainda tenho. Aprender, né, cara? Para aprender. Então, assim, eu estou aprendendo em duplicata, que eu digo, né? Que é não só a questão dos assuntos da pós, mas da o espanhol. Pós, mas o espanhol em si. Mas isso vai ser bom, né? Com só que está certeza. sendo algo desafiador para mim, né? Está sendo assim, são assuntos muito intenso, muita coisa assim que a gente ainda não que eu ainda não vi, né, no mundo da podologia. Eu tô vendo assim tudo muito diferente, né? Então, assim, ao mesmo tempo que assusta, te impulsiona, Sim, né, a com você certeza. querer mais e mais. Então, assim, foi um presente para mim. E são oportunidades que a gente não pode deixar passar, né, batido. Então, eu tô muito feliz, muito Sim. contente com essa pós. Outra vertente também que eu acho que foi no ano de 2021, se eu não me engano, eu fui para o Sul, né? Eu fui fazer posturologia. Caramba, Algo que, assim, despertou em mim totalmente. Assim, se você hoje falasse assim, escolhe podologia, posturologia, certamente hoje eu falaria posturologia, porque é algo que está acendendo cada vez mais em mim. E quando eu fui para lá, eu não saí vou da tentar caixinha. repetir, não. Mas ela trata o quê, essa outra área? A posturologia? Fala devagar. O quê? A posturologia. Quer repetir? Não, essa dá. A posturologia é mais fácil. Na verdade, a gente estuda os captores posturais, né? Tudo que é interligado até chegar ao pé. Por exemplo, Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Uma mordida, né, diferente, que você tenha errada. Mas volta um pouquinho lá. Eu quero entrar nesse assunto aí. Qual? Daqui a pouco. Isso aí. Você falou de um tema que eu quero entrar daqui a pouco. Mas volta lá, fala lá da conferência. O que foi bom nisso? Você foi para onde mesmo? Pro Sul. Pro Sul. Fui Fala um pouquinho Sul, mais. Aprendi, né, com um amigo meu, Christopher Rocha, lá da Escola de Posturologia Integrada do Rio Grande do Sul, a qual, quando eu cheguei no Rio, eu recebi o convite para ser monitora dele. E eu não esperava, confesso para você que eu não esperava, mas foi algo também desafiador para mim, e tem sido cada vez mais, né? E assim, as coisas elas vão acontecendo na medida que você vai tendo prioridade na tua vida. Quando você vai priorizando, né, aquilo que de fato você quer viver, que você quer. Hoje até postei algo na minha página, na minha rede social, falando sobre isso, né? Se você quer, você consegue, né? Basta que você ter disciplina naquilo que você quer seguir, né? E quantas pessoas falarem, não importa, porque as pedras do caminho que você teve durante o caminho, ninguém estava ali para tirá-las do teu caminho. Então, ninguém pode falar, né? Então, assim, quer seguir teu voo, vá. Quer sonhar alto, sonhe e vá, sabe? Porque, assim, eu lembro da minha trajetória, de tudo aquilo que eu vivi até chegar aqui. Ricardo, as pessoas hoje olham a Marisa de uma forma talvez diferente, sabe, de como, mas não sabe o que aconteceu de fato lá atrás, de tudo aquilo que eu fui galgando até chegar aqui, até ser hoje a Marisa Ferreira, né? A Marisa Ferreira até então era desconhecida e de repente hoje era manicure, não denigrindo a né? imagem, que é importante também. Eu fico muito feliz, às vezes eu abro a minha caixa, né, o direct, e aí as meninas falando, olha, a gente se inspira em você. Pô, legal pra caramba. Continua colocando, poxa, o que você colocou já agregou muito e tal. Então, assim, eu vejo que hoje a podologia ela é um propósito na minha vida, Sim. porque eu consigo ajudar pessoas. E é isso, essa é a nossa visão, podólogos que ajudam outros podólogos, assim como diz o meu amigo Bruno Galarte, ele sempre fala, podólogo fecha com podólogo. E é isso. E a gente tem que ser assim mesmo, sabe? Porque, assim, no mundo tem muitos pés, gente. Eu não vou agarrar todos os pés do mundo. Então, assim, a gente tem que ser unido, sabe? Independente da podologia. Acho que qualquer profissão, ela tem que ser unida mesmo, sabe? Porque senão, né? Pô, interessante essa questão que tu falou, que hoje você influencia na sua profissão. E eu não tinha peso disso. Sim.
né? E eu não achei tinha- interessante porque você comentou que você precisou, né, desconstruir a sua imagem de uma profissão, que era a manicure, que de forma alguma, na minha opinião, é inferior ou superior à outra, cada uma Muito tem... pelo contrário, eu tenho muito orgulho dela, né? Sim. Porque foi ela quem pagou meus estudos, foi ela quem construiu a minha casa, Sim. né? Então, assim, se hoje eu tenho um lar, se hoje eu tenho uma casa, se eu tenho os meus estudos, graças a Deus foi com o dinheiro de hoje. Então, assim, eu tenho muito orgulho, Sim, a né, questão, né? disso. Manicure, pedicure, né? Exatamente. Sim. E entendeu? aí é interessante porque você precisa desconstruir a sua imagem dessa profissão, entrar numa outra e recomeçar esse processo de construção da sua imagem. Porque você falou que você já era muito conhecida na questão do manicure, do pedicure, você era Sim. procurada pelas pessoas, tinha uma agenda cheia, Sim. né? E aí você teve um risco muito grande. Tinha dias que eu atendia Né? tinha dias que eu atendia 2, tem dias que eu não atendia ninguém. E tava tudo bem, né? Sim. A gente E corria o que, esse que, risco. que você ouvia na época? Assim, Desafiador. tinha muita gente que te apoiava? Ou tinha gente, cara, você tá perdendo dinheiro, isso aí não vai dar em nada? Quais eram as vozes que você escutava e qual que você dava mais importância? A maioria eram negativas, né? Na verdade, aconteceu um fato muito marcante na minha vida, né? Que eu lembro quando eu estava num salão e entrou uma mulher e ela falou assim para mim assim: eu vim de longe, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu vim te entregar uma palavra. E se tem algo que eu acredito piamente é nos planos de Deus na minha vida. E aí, quando ela chegou, ela falou assim: eu vou te entregar uma palavra, você aceita? Eu não, né? Eu falei: aceito. Aí ela falou assim: quando você entrar e sair por essa rua, você ora porque há leões famintos querendo te devorar. Tem muita gente querendo te derrubar. E aquela pessoa por quem hoje você chora é o mesmo que vai te honrar lá na frente. E nessa época eu já namorava o meu esposo, né? E eu, de fato, assim, por ele ser jovem, nós dois, na verdade, éramos muito jovens. Muito novos, né? Muito novos. E ele adorava pista, adorava balada, enfim, e eu não, né? E aí eu sofria com isso, né? Porque a gente, com 15, 16 anos, a gente quer o príncipe encantado, né, gente? Vamos combinar. E a verdade não era essa, era o rato encantado. Boa essa aí. Né? Mas assim, eu levei aquilo pro meu coração, eu guardei e assim, hoje de fato eu vivo as promessas de Deus na minha vida. Amém. Sabe? É um pai de família exemplar, assim, um paizão. Meu esposo tá em todas comigo, assim, tudo que eu falo é o que você quer, então vai com tudo. Então, assim, eu tenho muita ajuda dele, muito apoio, sabe? Muito incentivo. E eu acho isso bacana porque a construção... Hoje ele não é mais um rato, é o príncipe. É o príncipe de botas, igual o Shrek. Apaga isso. Essa parte a gente corta. Não corta não, aqui é tudo real. Brincadeira. Aqui é a realidade. O que vem na telha a gente fala. É verdade. Né? Mas assim, hoje eu peguei, já estou há 2 anos com a minha clínica mesmo. Peguei ela na pandemia, né? Opa, Assim, fiquei um desafio ano grande. praticamente só fazendo obra, porque nessa época a gente não podia fazer obra, mas não podia atender, senão a gente levava multa. Sim. Então, assim, fiquei construindo durante 1 ano, mas assim, exatamente do jeito que eu queria, né? Planejei, me organizei financeiramente para isso e fui montando tijolinho por tijolinho e hoje a MF Podologia está aí, né? Com novidade já, daqui a pouquinho vai vir a filial dela. Que né? isso, show. Legal, Então, legal. assim, Foi legal. é um presente, sabe, de Deus na minha vida. E o que eu falo, independente de pessoa, o que ela acredita ou não, a fé que ela tem ou não, eu falo por mim, sabe? Eu acho que se eu olho para trás e eu não olhar as 2 pegadas, não faz sentido para mim, porque nunca foi somente a minha pegada, Sim. mas sempre é de Deus do meu lado, caminhando junto comigo, entendeu? Nessa questão que você falou aí também, em termos de possibilidades de profissão, você acha que a podologia ela é um trabalho que abre muitas margens de emprego ou são poucas possibilidades? Né? Porque eu acredito que muitas pessoas, assim como você, sonham, né, em crescer nessa profissão. E o Ricardo até comentou, né? É um assunto que às vezes a gente ouve pouco,
né? E às vezes a pessoa, caramba, não tenho segurança, né? Se eu me jogo ou não nessa profissão. Então, que tipo de recado você deixaria, né, para aqueles que sonham assim como você em chegar nessa profissão? Até porque tem muito pé por aí, né? Pô, tem, ela falou. Vai faltar trabalho. Né? A verdade, a podologia ela tem vários ramos. Você pode seguir para pediatria, você pode seguir para desportiva, para pediátrica, para clínica, ou se a pessoa quiser de repente só fazer reflexologia, que massagem nos pés, né? Nos pontos específicos relacionados ao organismo. Cada ponto do nosso pé... Era aí onde eu queria entrar. Você já puxou o assunto, vamos lá. Então, Marisa, eu tenho uma curiosidade referente a isso. Diz que o pé tem... pontos reflexos. Pontos de reflexo dos órgãos, é isso mesmo? Sim, é verdade. Né? E é uma área da podologia? Sim. Então, fala um pouco mais sobre isso. Mas tem a reflexologia, ela é um curso livre, tá? Se a pessoa, de repente, não precisa necessariamente ser podólogo para fazer, Entendi. não, tá? Mas eu fiz a reflexologia tradicional e eu fiz agora há pouco tempo a reflexologia Thai, inclusive chegou ontem a minha certificação de dupla nacionalidade, agora nacional e nível internacional. Caramba, show. Né? E isso é legal, eu falo isso às vezes para os alunos, para os podólogos, que é legal você fazer porque às vezes você não quero fazer podologia, beleza, mas você faz a Thai e você pode de repente trabalhar num hotel aí da vida, né, em Copacabana. Essa Thai é o quê? A Thai, ela é um pouquinho só mais complexa, né? E a reflexologia tradicional, né, que a gente usa pedras, bambus, ao contrário da outra, a gente usa um sticker, que a gente chama de sticker. É tipo um pauzinho de madeira, e aí você vai trabalhando os pontos, né? As emoções. E vai apertando ali, vai apertando. Aí aqui é o plexo solar. E a pessoa fala algum ai assim na hora, como é que faz? Não. Fica dormindo, relaxado. Não, porque ela tem que ser relaxante, né? Ela tem que te trazer relaxamento. Sim. Não pode ser nada dolorido. É como uma massagem? Pô, muito maneiro, cara. E assim, teve um paciente meu, na verdade teve vários, mas esse é o que mais me chamou a atenção. Ele tinha um problema de prisão de ventre muito forte e ele não conseguia, sabe, resolver a situação. E eu falei assim, vamos tentar trabalhar a reflexologia? E hoje não vive sem a reflexologia, faz de 15 em 15 e ele consegue ir ao banheiro porque a gente consegue trabalhar aquele ponto de tal forma que ele conseguiu êxito no tratamento e conseguiu ter uma vida melhor, né? Ele vai 15 dias. Vai lá de 15 em 15. Mas esse tratamento é ali via massagem somente? Via massagem. Pô, e é um tratamento assim, natural, que não tem a necessidade de você fazer uso de remédios, diz que todos os pontos estão ali no pé, né? Sim, todos os órgãos. Todos os órgãos, isso. Sim. Coluna, show. rim, entendeu? Aí a gente trabalha as emoções, tem gente que trabalha a ansiedade. Já aconteceu de um paciente meu começar a chorar no meio da sessão, porque quando eu fui ver, ele realmente estava com um problema emocional e eu trabalhei aquele ponto e eu senti a necessidade de realmente intensificar aquele ponto e ele trouxe como resposta o que ele já estava sentindo, mas não conseguia colocar para fora as emoções. Não colocava para fora, Entendeu? Pô, então ele, show, assim, cara. foi algo também sensacional que assim eu vi, eu falei, realmente não é só um pauzinho que a gente fica apertando o pé, né? Existe estudo científico para isso. Além de físico, é terapêutico, né? Emocional. Mas legal. Aí depois disso ele conversa com você, tipo, cara, aquilo ali que você fez. Não, ele vai até hoje. Ele fala, ó, isso aí me ajudou em tal área. Não vive sem. Ele mesmo fala, ó. E é muito interessante que quando você fala isso, você vê como é que a área da saúde ela se conecta, né? Por exemplo, um tratamento que você fez foi, além de físico, foi terapêutico, psicologia. Sim, né? Hoje tem, se eu não me engano, no SUS, eles disponibilizam essa área terapêutica. Abriu concurso há pouco tempo que os terapeutas estavam conseguindo ingressar nisso, porque você vê que a população, a maioria está com problema de quê? De depressão. Sim. Então, assim, é mente, então tem que ser tratado, entendeu? E também consegue tratar via reflexologia, né? Sim. Caramba, muito show. De via terapêutica, né? E a reflexologia ela é diferente da massagem no pé? É, diferente. Porque a massagem você está fazendo o quê?
massageando aquela região para te trazer o quê? Um bem-estar. Né? Não que a reflexologia não te dê, ela vai também te dar um bem-estar, só que na verdade ela vai estar tratando de alguma causa. Ao momento que eu vou posicionando o meu dedo ali nos pontos, seja com stick, com pedra, seja com bambu, ali ele já vai me dando os pontos que eu preciso intensificar para o quê? Para tratar. Então é um tratamento, entendeu? Massagem qualquer pessoa faz. Você está massageando ali, você não sabe nem que você está massageando. A reflexologia não. Se eu falar assim, faz uma reflexologia, ele pode até estar apertando algum ponto que ele nem saiba. De repente vai fazer sentido? Vai. Como é que tu faria? O que? Massagem? Se tu fosse apertar um ponto, alguma coisa assim. Até bater, né? Não sei mais nada além disso. Não. Então, tá vendo aí? Tem que ter estudo, gente. Não tem verdade. O estudo, né? Não dá para ser curioso. Não dá. Marisa, e essa parte da reflexologia, a gente sabe que os orientais, eles são voltados para esse tipo de situação. Ela tem alguma coisa relacionada ao Oriente, ou alguma técnica chinesa? Tem várias. Tem técnica chinesa, tem tailandesa, que é a que eu aprendi, né? E eu acho que é bacana, Ricardo, falar disso, que lá na Tailândia, para você ver como que eles valorizam a reflexologia Thai, não é aqui, você de repente entra num spa, entra num consultório e você faz. Lá não, é nas ruas. É numa cadeirinha de praia. Eles colocam uma cadeirinha de praia para a pessoa sentar, o outro num banquinho ou até mesmo em cima da canga, e ali eles já começam a fazer. Isso é super barato. Show. É super barato. Eu não lembro basicamente o valor agora, mas é muito barato. E aqui a gente, o Brasil, ele valoriza isso. A gente ganha, quem sabe trabalhar, né? Estudou e se capacitou para isso, está ganhando dinheiro com isso. Sim, na Tailândia é como se fosse preço de banana. Entendeu? Imagino. E eles valorizam isso. É como se a pessoa, ela, tipo assim, enxergasse talvez uma possibilidade de conforto no ambiente onde estressa ela, vamos dizer assim. Então, quando eu fiz meu consultório, eu fiz tudo planejado assim, exatamente como eu gostaria de receber. Né? Então, eu coloquei luzes, porque aí você estuda, a reflexologia, ela te traz a cromoterapia, que são as luzes, cada luz tem o seu significado, né, para você tratar. Coloquei a aromaterapia. Na verdade, quando a pessoa entra, já começa um tratamento. Já começa o tratamento. Com a iluminação, uma o aroma. experiência, né? Toda Já começa a experiência com o tratamento. Isso. E aí, vamos marcar a nossa? Cara, eu tô com vontade. Aí você chega lá, aí tem a musicoterapia, isso tudo engloba a reflexo. Que aí quando você chegar, você vai ver um ambiente escuro ou com uma lâmpada adequada. O cheiro, que é a aromaterapia, a musicoterapia, que é uma música mais lenta, mais relaxante, né? O cheiro, enfim. Isso. Quer dizer, a consciência ela já é preparada para facilitar o tratamento, né? Preparada. Agora, muito uma legal. Coisa que eu acho assim, interessante, eu não faço. De repente, se eu estiver muito estressada, eu não faço. Não faço porque a gente aprende sobre as energias, né? Dessa troca de energia. Então a pessoa às vezes... Porque você está tendo um contato ali, né? Tendo contato. Então, assim, não faço, entendeu? Não é nada de espiritismo, nada disso. É porque realmente é questão da energia. Então, assim, Marisa, isso não existe. Faço. Independente de religião, a energia, ela existe, né? Sim. Existe, Que a força esteja. Mas como é que você faz? Você desmarca? Não veio hoje que eu tô estressada. Gente. Como é que... Assim, quando eu tô... É muito difícil. Não vem não que eu vou socar teu pé. Não, é muito difícil eu estar estressada porque o meu ambiente de trabalho é um ambiente que eu gosto. Meu esposo que fala assim, se você puder, você até dorme no teu consultório. E todos os pacientes que chegam lá falam assim, Marisa, não dá vontade de ir embora. Poxa, é um lugar muito acolhedor. Então, assim, raramente eu vou estar estressada. Sim. Entendeu? Isso raramente aconteceu. Mas pode acontecer. Se acontecer, eu chego para o paciente e falo, olha, eu não estou hoje num dia adequado para poder te atender. Eu sou sincera. Eu prefiro ser sincera reagenda, né? do que chegar e enganar. Não vou fazer, verdade. Entendeu? Não. Mas eu explico para ela. Já aconteceu? Não, nunca aconteceu.
Nunca aconteceu, graças a Deus nunca Foi aconteceu. legal. Porque eu ia fazer uma pergunta aqui um pouco particular. A TPM, ela pode Muito. atrapalhar a sua profissão? Muito, muito. Inclusive, quando a gente aprende no curso, quando a mulher está assim, nesse período, ela nem pode fazer a reflexologia. Tanto para quem vai fazer, tanto para quem recebe. Porque quando você vai trabalhar um fluxo ali, você pode tanto aumentar como mexer com o teu hormonal. Então, não é aconselhado. Assim como para a mulher grávida também, entendeu? Tem estímulos que fazemos que às vezes é abortivo, então não pode fazer. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. A reflexologia não é só uma massagem nos pés, ela é muito complexa. Ou seja, é uma seriedade grande, porque você lida com a saúde da pessoa ali por isso que no Ao início... extremo. Como qualquer outra Com certeza, com certeza. Por isso que no início a gente falou assim, quando o Ricardo falou assim, o que é posturologia? Gente, posturologia é ligada à saúde. Né? Muito mais que estética, é a saúde. Sim. Né? Às vezes chega a pessoa lá assim, eu queria um creme bom para passar no meu pé. O pé tá todo rachado. Tá parecendo até a Avenida Brasil. E aí eu falei assim, não vai resolver. Mas ela tá em obra. Então, aí o paciente também está em construção. Aí é o podólogo, né? Aí o podólogo entra na parada. Entendi. Entendeu? Porque não adianta, você vai passar creme em algo, no tecido que... Mas o pé rachado, ele é consequência de algum... N fatores. N fatores, né? E que a reflexologia pode ajudar a resolver? Sim e não. Tá? Porque assim, a rachadura... Primeiro a gente tem que entender o porquê daquela rachadura. Entendeu? Tem que ir em busca do causador. O que está causando aquilo? Será que é um sobrepeso? Será que é um chinelo que não tem uma rigidez boa, um material adequado que ele esteja pisando? Então, assim, a gente tem que investigar. Investigou, viu a causa? Vamos tratar. E a reflexologia, ela só vai intensificar o relaxamento. Show. Né? Mas, assim, melhora, ajuda. Né? Qualquer tratamento que você venha fazer que seja benéfico à tua saúde é bem-vindo. Mesmo que não trate, melhora. Sim. Ajuda no tratamento. Sim. Pode ser complementar, né? Sim, pode ser complementar. E tu acabou de comentar aí a questão do chinelo. Existe uma profissão que seja parceira nesse sentido? Tipo, a produção de uma empresa de tênis, de chinelo, junto com o podólogo para tênis ou chinelos específicos para esse tipo de pessoa? Então, vou fazer uma pegadinha agora com você. Eita, vamos lá. Quando você vai comprar o tênis, o vendedor, geralmente ele vem te oferecer várias palmilhas, né? Sim. E aquela palmilha, todas elas são iguais ou você viu que tem uma certa diferença? Bom, geralmente eu percebo diferença. Sério? Às vezes sim. Em que sentido? Por exemplo... Na cor, de repente. Não. Eu por exemplo, tem alguns tênis que eu percebo que elas são mais macias. Não tô falando da palmilha do tênis. Tô falando aquelas que já vende tipo num saquinho preparado. Assim, toma essa palmilha aqui pra você, que ela vai ser boa pra você. Já aconteceu isso? Não, comigo não. Assim não. Nunca aconteceu com você também? Tênis direto. Não. Não? Isso aí acontece comigo várias vezes. Eu acho que eu sou escolhida, acho que é porque sou posturóloga. Eu chego, às vezes, eu quero comprar um sapato, o vendedor chega e fala assim, leva esse tênis aqui, que é pro teu pé. Eu falei, como você sabe que é pro meu pé? Esse tênis aqui é para um pé supinado ou pronado? E aí eu já começo... Quando tu fala isso, ele o quê? A indagar. E aí, não, mas tem um neutro aqui, uma pisada neutra. Eu falei, pai, mas tu não sabe se meu pé é neutro. É verdade. Entendeu? Aí o meu esposo já sai de perto, que ele fica, ai meu Deus, começou ela. Mas não é, gente. Cada indivíduo, cada pessoa tem um pé diferente. O seu pé não é igual ao meu, que não é igual ao do Ricardo. Então, como é que você vai usar uma palmilha? A gente vai usar uma palmilha igual se o teu pé não é igual ao meu. Então, a palmilha ela tem que ser confeccionada o quê? Personalizada para você. Sim. Entendeu? Qual o elemento que você vai usar? Qual o elemento que eu vou usar? É isso que a posturologia te ensina. A te avaliar. Chegou um Joãozinho lá, chegou meio que mancando. Aí, seu João, entra aí, por favor. Oi? Entra, por favor. Não ouvi. Aí quando você vê, ele já está com um problema, você percebe que ele está com problema de audição. Provavelmente ele vai estar com uma região
na região do pé dele ali, alguma região, provavelmente no 5º dedo. E aí ele fala assim, eu vim aqui tratar do meu pé, do meu calo, que esse calo tá aqui, há anos e ninguém consegue tirar. Você vai tirar? Não vai. Sabe por que você não vai? Porque você não tá tratando o quê? A causa, não o causador. O que tá causando aquilo ali? Vamos em busca daquilo ali. O que está causando? Será que não um desvio ocular? Será que ele não tem um problema de audição? Então, assim, são captores podais que influenciam a tua pisada. Eu falei esses dias com uma paciente que a mordida dela estava cruzada. E eu falei que provavelmente estava mexendo, ela estava com dor lombar. Eu falei, provavelmente você deve estar com alguma disfunção, né? Alguma rotação de quadril, eu não sei, porque eu não te avaliei. Mas provavelmente pode ser por conta da tua mordida. Eu falei, o que tem a ver a minha mordida com a minha pisada? Eu falei, tudo. Tudo, Porque o teu captor postural, ele é como um todo, é um eixo, sabe? E essa da surdez... eu também achei agora. Porque toda vez que você faz isso, você joga a carga, você faz isso, Sim. Com o pé, a carga também vai no pé. Então, toda hora você fica fazendo aquele movimento de atrito. Então, vai ter atrito ali, vai ter um sobrepeso naquele local. E aí, você está tratando, a podóloga vai lá, retira, lixa, daqui a 15, 20 dias, um mês, não sei, e volta. Sim. Aí, voltou de novo, vai voltar. Porque tratou só aquele momento ali, não tratou a causa. O que está causando aquilo ali? É um problema de audição? Então, peraí, vamos fazer um encaminhamento, vamos mandar pro médico. Mas a identificação, por exemplo, que é o problema de audição, isso você identifica? Sim, porque existem testes para fazer. É o posturólogo quem faz. O podólogo, muitas das vezes, não identifica, porque, assim, é um outro nicho. Por isso que a gente faz a posturologia, para entender esses captores. Quando você entende esses captores, te facilita na análise. Quando você vai analisar o teu paciente, peraí, eu tô desconfiada que ele está com alguma disfunção oculomotora. Eu tô achando que ele está com uma disfunção na mandíbula, uma ATM talvez. E aí você fica assim, então vamos avaliar, vamos ver o que é, uma rotação de quadril, uma perna mais curta que a outra, entendeu? E aí vai desgastando, aí tem aquele... Então, são muitos fatores que a podologia, ela te faz seguir um caminho a qual você escolher. Eu escolhi o da posturologia porque, assim, hoje abre um leque para mim. Eu saí da caixinha e hoje, se eu olhar um paciente ali para uma escápula, né, na região da escápula, eu consigo entender que ele está com uma simetria. E consigo identificar, de repente, uma palmilha para ele, né? Porque todo mundo acha que é palmilha. Vou te indicar aqui porque ele precisa de uma palmilha. Às vezes não necessariamente é a palmilha, às vezes só precisa endireitar alguma coisa ali, né? O boneco de lata. A própria postura, de repente. Mas a postura. E eu ri justamente por causa disso. Eu reclamo com a minha mãe, as palmilhas vão embora muito rápido. Tá vendo? Então tem um desgaste em algum local. Eu não sei porque eu não vi o pé dele, mas provavelmente tem algum desgaste ali e precisa ser tratado. Sim, por exemplo, os meus tênis, eles desgastam do calcanhar para as laterais assim, ó. Todos eles. Você pergunta qual é o valor dela? Não, eu tô falando... Agora que você tá perguntando. Ah, não, cara. Tô aqui aproveitando que tá liberado. Quando acabar aqui o pod, a gente acerta. Tranquilo. Então, aproveitando que eu já iniciei, aí vem a facada de uma vez só. Então, assim, eu reparo que os meus tênis, eles desgastam do calcanhar para as laterais. Tipo, para a direita, para a esquerda, assim, no caso, né? Isso é balanceamento, você tem que fazer balanceamento. Provavelmente, amarrar uma fita aqui do lado, né? Amarrar uma fita do lado, igual uma pipa. Ou então, né, eu falo, cara, eu acho que eu piso muito forte dessa forma, né? A gente tinha que avaliar, isso, só tendo só todo indo um na estudo, poda né? pra tu saber. É verdade. Tá vendo, Ricardo? Meteu uma furada, cara. Marisa, vamos agora para uma outra área, assim, de curiosidade. Né? Conta pra gente algum caso curioso que aconteceu. Eu vou dar um exemplo, não necessariamente tem acontecido. Mas o cara chegou lá e... tira os sapatos, por favor. Aí a meia toda furada. Ou então o chulé é forte demais. Já aconteceu Tem algum caso curioso para contar pra gente? Um pé fedendo. Sujo, o pé todo sujo. Eu já imaginei uma situação só uma curiosidade assim. Tipo,
o Irã vai chegar lá, né? Pô, vai com o pé bonitinho. Ele, pô, eu vou lá, vou lavar o pé, né? Aí ele vai. Quando o paciente chega, você passa álcool, alguma coisa assim, antes de mexer no pé? Sim, sim. Você lava? Como é que é esse Não, procedimento? A gente faz higienização. Faz uma higienização Sim, antes, né? Sim. Alguns precisam ser com lava-jato, não. Fala aí algum caso curioso que já Não, aconteceu, uma vez uma coisa... que, o Brincadeira. rapaz, coitado, ele saiu, né, do serviço, aí foi direto, aí ele falou assim, olha, queria um horário e tal, que minha unha tá encravada. Eu falei, não, pode vir agora. Ele, pô, mas agora eu tô saindo do serviço. Eu falei, não, vem. E, gente, assim, era uma bromidrose, que é o famoso chulé. Assim, surreal, Meu né? Deus. E eu lembro que aquele cheiro ficou entranhado em mim. Eu queria almoçar e eu não conseguia. Aquele cheiro ficava, assim, porque eu falo, eu trato inúmeros casos, mas assim, é um... E ali tu tem que manter a postura, né? Tem, mas assim, a máscara não tava dando vazão. Caraca. Só um instantinho que meu telefone tá tocando. Foi bem complicado, assim. E às vezes a gente até fica sem jeito. É lógico que a gente tem que falar, porque somos profissionais da área, mas tem muitos casos que a gente fica até sem jeito de falar, né, pra pessoa, né? É igual frieira, né? Frieira tem um cheiro... É verdade, cara. Um odor horrível. E aí você tem que falar, ó, aqui tá com foco de bactéria e tal, tem que tratar. Sim. Cara, lá é assim, eu falo ou eu falo, entendeu? Verdade. Porque tem que ser, né? Não adianta. Aí depois, se eu não falar, vai no outro profissional, e aí o profissional vai falar, poxa, a pessoa não esse falou. cara do chulé, ele, ó, eu sei que o negócio tá brabo aí, tá? Ele não falou nada, não? Chegou aí? Falou. Avisou primeiro? Falou. É porque tem gente que se acostuma com o odor, né? Também. Acabar... Mas assim, tem algum tratamento específico? É algum sim, tipo de alguma coisa que coloca? Como é que é? Não, tem produtos específicos para isso. Pô, legal. Né? Para cada caso tem é igual unha encravada. Hoje em dia, a gente tem o tratamento de órtese, né, que é um dispositivo, uma fibra de memória molecular. Assim, tem outros, mas é o que eu mais gosto. Que ele corrige a lâmina a curvatura da unha, né? Quando aquela unha é muito encravadinha assim, quando você coloca o dispositivo, ela abre. Então aquilo ali, e isso até salvou a minha vida, porque na época que eu não era podóloga, eu sofria com unha, né? E meu pai pagava muito caro com podóloga na época, justamente com essa órtese para tentar corrigir, né? Depois que eu me formei, já a unha já estava de boa, não precisei mais gastar dinheiro com a podóloga, até porque eu tratava. Mas era bem complicado. Eu era uma estudante que eu ia para a escola com tênis, quando tirava a meia estava toda tomada de pus. Porque a minha unha infeccionava. Eita. Era muito encravada. Entendeu? Eu acho que era destino mesmo, tinha que ser podóloga. É verdade mesmo. Caramba. E assim, é uma questão que eu acho que é muito polêmica quando se trata da unha encravada, né? A questão da dor. Dói. Muito rápido. É muito rápido, entendeu? Primeiro, nós podólogos não podemos aplicar anestesia. Isso é um fato, isso é um ponto. Sim. Né? O que a gente consegue é fazer analgesia com laser, né? Ou usar óleos essenciais, fitoterápicos para amenizar. Mas assim, é o que eu converso às vezes para os pacientes, é tão rápido, né? Eu uso, porque às vezes até o psicológico da pessoa melhora bastante. Sim. Então, assim, eu uso, mas graças a Deus assim, os procedimentos são muito rápidos, né? São incisivos, então é muito rápido. A pessoa quando pensa em sentir dor já acabou. Já foi. Né? A pessoa às vezes que chega mais sofrida com o psicológico, pensando que vai doer muito do que o próprio procedimento. Sim. Aí rola aquela de conta até 3, aí no 2 tu já foi? Eu vou conversando com o paciente. Vai conversando bem quando vê, já foi. Cara, eu gostei muito da parte das energias que ela falou ali. Sim. Né, eu lembrei muito de Star Wars, cara. Sinergia. Star Wars, né? É a sinergia. Depois vocês procuram na internet a reflexologia. A parte de preparar todo o ambiente. Ah, sim, é verdade. A parte dela tá ali, não tá bem naquele dia, não poder fazer, porque é uma troca de energia. Sim. O contato em si acaba sendo uma troca de energia, né? Sim, já acontece ali, né?
Na verdade, quando a gente aprende, até que quando colocou a mão no pé, não pode soltar. Tem que manter as mãos ali. Verdade. Fazendo os Cara, você botou a mão, não pode tirar. agora, Até o final? Aí tem que ter o contato total com os pés. Caraca, então existe, vamos assim, dizer que existe todo um ritual. E pra quanto aquilo ali tempo é acontecer, de né? uma reflexologia? Leva quanto tempo em média? De 30 a 40, 50 minutos. Caraca. Tem um exercício pra mão, Marisa? Alguma coisa? Porque eu penso que... Acho que cansa um pouco, né? Para mim? É, eu pra fazer você, pra mim? isso. Ah, sim, tem vários. Eu lembro uma vez que eu fiquei 15 dias sem poder trabalhar, porque me deu LER, né? Caramba. Fiquei parada, assim, aí tive que fazer fisioterapia, tive que ficar fazendo... É uma várias- espécie de tendinite essa... LER é por movimentos repetitivos, Sim. né, que eu ficava assim direto, e aí eu tive que eu usei até gesso, porque Caramba. o ortopedista me conhecia Uhum. e ele falou: se eu não engessar, eu sei que você vai voltar a trabalhar, então eu vou te engessar. Aí meio que botou de castigo, né? Assim, agora Sim, você vai sim. trabalhar. Agora eu quero ver você trabalhar. Eu conheci uma pessoa que ficou com um problema assim, mas era por jogar videogame. Ele... Dá dedo em gatilho, eu já Isso. tive também. O dedo em gatilho, ele trava, né? Você faz isso aqui assim, ele trava e não volta. Eu já tive também. Caramba. Mas jogando videogame? Não, era só com alicate. Acho que quando eu nasci, Sim. minha mãe falou assim, desde dar uma boneca pra ela dar um alicate, e aí, entendeu? Teve Ah, imagina. entendeu? Então, falando aí em mãe, fala um pouquinho da Marisa, fora da podologia. Ah, sim, é bem interessante. Marisa mãe, enfim, fala da Marisa fora da podologia. O que você gosta de fazer? Os hobbies, né? Cara, quer me ver feliz é dentro de uma livraria, dentro de uma sala de aula, por incrível que legal. pareça. Assim, sempre que eu posso, né? Eu tô sempre fazendo algum tipo de curso, eu tô sempre curtindo. E para minha sorte, o meu filho também é assim, né? Então, Poxa. às vezes, quando a gente vai pro shopping, a gente roda, quando vai para onde? Ele tá com quantos anos? Dentro da Livraria. livraria. Ele escolhe os livrinhos dele, eu escolho os Com meus. quantos anos ele tá? Tá com 7 Poxa. anos. Desde Tá. novo já. Já ele tá fazendo futebol, né? Diz ele que vai ser jogador de futebol. Vamos ver, né? Pelo menos podóloga desportiva ele vai sim, ter. sim, é verdade. Não, e Pelo menos os pra pés vai ter aprender, tratado. aprender a jogar bola, essas coisas, pede pra conversar com o Irã também, que... Ele sabe Caramba, muito, né? Que Aham. isso. Uma vez eu jogando futebol, cara, eu fiz gol contra e achei que tava valendo ponto. Ainda torceu ainda. Ainda Comemorou. comemorei. Eu A não cara entendo virou. nada de futebol, cara. Ele fazer gol contra e achar que tava tudo certo. Achei que tava Não, certo, Pedro, de verdade. O Pedro vai pro estádio desde 2 anos de idade. Ele é fominha, bem fominha, assim. E era dele, tá? Coisa dele, assim, porque ninguém, meu pai também nunca forçou nem nada. Uhum. Mas ele, pai, vamos ver o jogo, vamos assistir o jogo. Aí, quando fez 5 anos, ele, mãe, quero fazer futebol. Aí coloquei ele, tá até hoje, gosta, diz ele que vai trilhar esse caminho Pô, aí. Vamos legal, ver, né? legal mesmo. E uma curiosidade, porque assim, por exemplo, se você é psicóloga, você normalmente não pode cuidar da família, né? Sendo podóloga. Não, dando um exemplo, você é Ah. psicóloga, você não pode... Sim, pessoas Ah, próximas, sim, não pessoas pode. próximas sim, ali. sim. E o maridão ali, o filho, você pode fazer massagem? Como é que é isso? Poder eu posso, mas já viu aquele ditado? Casa de ferreira, espeto de pau? Ele já te ótimo. incomodou? Amor, faz uma massagem aqui. Já, os dois gostam, na verdade, né? Caramba. E aí, não, recente eu falei assim, levei as coisas pra... Aí eu, amor, hoje eu vou tratar teu pé. E ele todo feliz, todo bobo, quando eu abri a mala, eu... Cadê o kit? Cadê as coisas? Ele, poxa, quando eu acho que vou ter a minha sorte, você não traz. Aí quer dizer, ele, casa de Caramba. ferreira, espeto de pau. Mas Verdade. assim, correria o dia a dia, né? Os atendimentos, graças a Deus, assim, eles são intensos. Eu atendo em Campo Grande, eu atendo no Recreio, no centro de treinamento de alta performance, né? E ainda estou na Casa da Moeda às terças, ou seja, fazendo a podologia laboral. Então, são 3 dias, assim, em locais diferentes. Então, a rotina, ela é muito corrida. A minha rotina, ela é muito corrida. Então, assim, sábado,
eu lembro que eu trabalhava muito e o aniversário do meu filho, ele falou assim pra mim, mãe, eu falei, o que você quer de presente, filho? Ele, mãe, eu quero que você nunca mais trabalhe sábado. E aquilo ali foi algo que mexeu muito comigo. E aí eu falei assim, não, sabe? Tipo, eu tô errando nesse sentido, né? Sim. Cadê a mãe do Pedro? Quem é a mãe do Pedro? Sim. E aí eu cortei, hoje eu não atendo mais aos sábados, né? Por conta da minha família. Eu preferi priorizar a minha família, porque senão a gente só vai viver da podologia, só vai viver do serviço. E as coisas, elas não funcionam assim, né? Não adianta também ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, porque Sim, né, se você olhar, você não vai ter tua família ali. Verdade. E eu tô sempre viajando, fazendo curso, outra coisa ali, então assim, se o único tempo que se eu não abdicar ele, que tempo que eu vou ter com ele? Não vou ter tempo. Então eu parei, hoje eu não trabalho mais, eu me permito viver isso, né, para dar esse conforto pro Pedro. Sábado é dele, então assim, ele escolhe o que ele quer fazer. E vida que segue, né? Às vezes até um paciente ou outro, assim, muito cedo, vou, atendo e volto. Mas não é nada, assim, obrigatório como uma agenda semanal. Era antes, né? Como é uma agenda semanal, exatamente. Sim. E quando tu fala desse meio profissional, em termos de esporte, a gente sabe que muitos sonham ir para fora. Rola esse lance também no meio da profissão de podologia? Aquele sonho de, vou trabalhar na Europa, no exterior, ou algo do tipo, né? Eu tenho muito amigos que moram no exterior, né? Tenho muitos amigos em Portugal, muitos mesmo. E a gente assim, tem essa troca de informação daqui e de lá. E sempre tem, né? As pessoas, na verdade, elas sempre querem ir para o exterior, até mesmo para saber a cultura da podologia de lá. Qualquer profissão, você tem a vontade, assim, explorar ela lá fora. Sim. Até mesmo de levar a podologia brasileira para eles saberem como que é aqui, né? Assim como eles trazem para cá também, né? Sim, porque com certeza que tem toda uma cultura, né, dentro dessa profissão. Assim como você falou das técnicas tailandesas, orientais e tudo mais, tem a técnica brasileira também, que é muito interessante, que pode ser explorada lá fora e, tipo assim, expandir lá fora também, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu gosto de fazer massagem com quiro que seja, sei lá, chinês, japonês, porque eles dominam essas técnicas, né? E às vezes nem sempre é assim, não é uma regra. Mas se você observar, a maioria dos profissionais que são de lá, eles têm uma técnica que, assim, é inigualável aos que trabalham aqui. Não generalizando, né? Sim. Mas eles têm uma técnica, assim, que é diferente. Eu, Marisa, acho, né? Assim, não sei outras pessoas o que elas pensam, mas eu, Marisa, acho. Questão de massagem, questão de mas eu não entendi. Quem tem essa técnica diferente? Esses orientais. Os orientais, eu acho, assim, né, que tem... Acho que faz parte da cultura. Acredito como você que falou, sim. Né? Você pega na Tailândia e na rua estão algo fazendo comum, massagem, é algo comum. Sim. Então, em consequência disso, eles dominam bem mais, né? Para eles é uma técnica milenar também, né? Não é de hoje, né? Com certeza. Mas vamos para as perguntas que deram na telha. Eita. Essas são as mais importantes. Com certeza. Tão quanto. Marisa, eu penso que abriu a mente. Com certeza, cara. Muita coisa. A podologia, você pensa que é uma coisa simples. Sim. Mas por tudo que ela falou aqui, ela é bem complexa, né? Cara, e abrange uma série de outras áreas. Na moral mesmo. Reflexologia eu vou querer fazer, eu vou agendar. Também. Eu vou agendar. Só não vou num dia que eu tiver com gases presos. Que imagina lá, tudo. Né? Soltar tudo no meio da... E solta E solta mesmo. Já teve alguma coisa parecida nesse sentido? Não, nunca lembre. Nunca lembre. Vai ter a primeira vez. Não, eu vou evitar o dia. Toma Lufital antes. Pode ser. 4 horas antes. Marisa, eu perguntei assim pra você, fora da podologia, o ambiente que você gosta de estar e tal. Você comentou que é numa livraria e tudo. Mas, Marisa, assim, uma curiosidade. Tem alguma besteira que você gosta de fazer? De perder tempo, sei lá, ver série, jogar videogame,
Não fazer nada? Cara, eu vou confessar pra você, lá em casa eu nem sei pra que tem televisão. Bicho, eu não consigo gostar de televisão. Que isso? Você não vê nada na TV, nada? Não consigo. Não consigo. Assim, o que às vezes me prende é o Instagram, que eu tô ali fazendo arte, ali eu tô vendo o que tá acontecendo, né? Isso que às vezes me prende, essas bobeirinhas assim, isso aí que me prende, né? Porque a gente teve um aqui que gostava de ler Gibi da Mônica. Era verdade. Da turma da Mônica, né? Isso. Era a hora ali que tava sem fazer nada, né? Então, o teu tempo ali de não fazer nada seria o quê? No Instagram? Porque você falou que o Instagram você tá trabalhando. Você tá ali fazendo arte, desenvolvendo. Mas assim, isso pra mim acaba sendo porque é uma coisa que eu gosto de fazer, ou assim, é algo fora do trabalho, ou não sei. Mas é algo que, assim, eu tô ali, às vezes, até olhando besteira mesmo, assim, sabe? Olhando roupa da moda. Agora, uma coisa que eu me perco, real, se eu entrar num lugar, assim, onde venda negócio de sapato. Eu acho que eu fui numa outra época da vida, assim, acho que eu fui uma centopeia. Então, assim, eu realmente me distraio total. Entendeu? Total. É onde você começa a viajar e... Não, onde eu você perde um pouquinho. Se eu só viajasse, tava bom, Ricardo. O negócio é que a gente não só viaja, né? A gente viaja, bota no pé e a gente quer levar. E aí o marido pira, a viagem, né? Porque... a viagem começa a se tornar real, né? Entendeu? Que aí ele fica assim, Deus. só tá apitando aqui no meu celular, porque o cartão quando passa, apita, né? Sim. Aí só tô escutando apitar aqui. Eu falei assim, deixa a mulher ser feliz. Meu Deus. Então, assim, é algo que eu gosto, assim, de... Sim. Né? Mas eu era muito mais consumista, pra você ver. Sim. Quando eu não tinha marido, não tinha filho, casa, nada disso, toda semana eu era compulsiva, real, assim, eu comprava muito. E eu lembro quando eu fiz o curso de casais, né? E aí isso meio que mudou, né? Porque o Henrique, ele é muito controlador, assim, muito, muito organizado financeiramente. Controlador não, mas assim, mais organizado. E ele falava assim, pra que ter 2, 3 cartões de crédito? Você não precisa disso aqui, sabe? Um só já dá, o meu é o suficiente. E aí depois eu fui ver que realmente... Mas aquilo pra mim era uma afronta. Porque assim, eu trabalhava, então eu queria ter as minhas coisas, queria eu pagar, queria eu ter o meu cartão de crédito. Então foi difícil pra mim aceitar isso. Mas também depois que aceitei, né? Hoje eu vivo uma vida financeira assim, muito, muito diferente da qual eu vivia. Show. Mais organizada, entendeu? Mais centrada. Hoje eu priorizo o que sim, o que não, né? Então, isso me fez assim muito bem nessa questão dessa organização financeira. Mas assim, se deixar, entendeu? Me levou para passear. Pode ter certeza. Soltou Marisa, levou ela lá para, sei lá, Penedo. Pode ter certeza que eu já estou indo. Você já tem um ponto certo para ir. Tenho. Caramba. Certo, entendeu? É verdade. Assim, e não legal. É roupa, porque roupa eu não tenho paciência. Eu compro por necessidade. Eu olho ali, tem que comprar, vou lá, compro. Mas sapato é algo que eu fico assim, gente, não sei, na dúvida. E eu sou... uma mania que eu tenho é de óculos e tênis. Tênis, assim... Nossa, muitos. Você acha que isso tem ligação com a sua profissão também? Então, não sei. Ela falou de sapato, que mais atrai, agora tá no tênis. Isso. Então, de repente, alguma coisa que... Tinha uma época que ele ia comigo e eu falava assim, eu gostei desse tênis. Aí qual que eu levo? Aí ele, não sei, esse ficou bonito. Aí eu, posso levar os dois? Era o mesmo, só a cor diferente. Caraca, eu fiz isso ele leva, porque se tu levar um e não levar o outro, tu vai ficar pensando no que tu não levou. Então, assim, pra tu ter noção o nível da pessoa. Sim. Então, eu levava sempre, às vezes, o mesmo modelo, só de cor diferente, entendeu? Então, assim, sempre fui muito consumista com relação a isso. Sapatos, assim, sempre fui uma centopeia. Se é coisa de podólogo, eu não sei. Mas é algo que realmente, assim, me tira... Entendeu? Verdade, aí é legal. Legal. O que mais te atrai assim, na tua profissão? A gente falou de reflexologia, falou de um monte de coisa que eu não sei repetir o nome. O que tem atraído bastante hoje é eu estar estudando, fazer a UAPS, né? E essa questão da posturologia. Porque é o que eu sempre falo, a gente estuda e nunca sabe
Na verdade, não sabe nada, né? Porque quanto mais você estuda, mais você acha mais coisa para você estudar. Sim, E você fala, sim. cara, estudei e não sei nada, né? Então, a posturologia, ela tem me sugado bastante, me despertado curiosidade para eu continuar a busca daquilo que eu agora quero seguir. Pô, legal. Né? Essa parte da posturologia. Sim. Legal. Que basicamente, só para repetir, para que os que estiverem assistindo entender, através da postura você consegue identificar o que está ocasionando o problema nos pés, né? Sim. Muito bom, legal. Marisa, assim, acho que ela pode deixar um recado. Sim, claro. Né? Porque assim, um médico fala que a gente tem que se exercitar, o exercício é importante para a vida do dia a dia, enfim. O que você daria assim, de recado na tua área para que as pessoas pudessem fazer para se cuidar melhor? Exemplo, eu vou te falar uma coisa assim que eu vou me programar. A reflexologia, se eu puder fazer uma vez por mês, eu vou. Caramba. Porque é um negócio muito legal. Achei muito maneiro bacana. também, cara. Então, De verdade. diz assim, para saúde, caso de saúde pública mesmo, uma coisa que a pessoa ela precisa fazer. Então, dá um conselho pra gente. Talvez alguma coisa que tenha que comer, por exemplo. Eu tô dando exemplo, tá? Isso aqui faz bem pro pé, pra sua saúde. Eu acho que, assim, a prevenção, não existe palavra mais correta que a prevenção, né? A prevenção, ela engloba tudo, não só a podologia, mas cerca de 89% dos pacientes, muitas das vezes nem sabe, mas são portadores de diabetes e por falta de conhecimento, né, acabam indo na podologia, indo para a consulta podológica e ali na ficha de anamnese eles descobrem que tem o diabetes. Então, assim, hoje o que eu trago para um despertar para todos que estão aqui assistindo faça a sua prevenção, independente seja da podologia, da ginecologia, da clínica, enfim, façam a prevenção. Sabe, a nossa saúde ela está sempre em primeiro lugar. Você vê que hoje aí cerca da população está com problema de ansiedade, problema de assuntos correlacionados ao emocional, e isso são déficits de outros fatores. Então, assim, um recadinho que eu deixo para vocês é prevenção em todas as áreas da saúde que vocês puderem fazer, façam, não só da podologia, mas como um todo. Pô, show. Show de bola. Fechou. Marisa aqui conosco no Appcast. Isso aí. Né? O que está do lado de lá é sempre App. Teve um Acima, indivíduo né? que disse que é para baixo, né? Hoje. Mano. Aí Então, fazendo, né? o Gente, convidado... Foi um prazer estar com vocês aqui, trocar esse conhecimento. Para mim é sempre uma honra, né, muito grande, e a gente trocar conhecimento, trocar experiência. Eu acho que isso que vale. Né? Desde o momento que a gente lança palavras positivas sobre a vida de outras pessoas, a gente já está agregando. Sim. Então, Com certeza. isso é bem legal, assim, gostei bastante. Sim, E foi com muito certeza. esclarecedor Com pra gente. certeza. Eu me senti um aluno aqui, cara. E assim, tirou tabus, porque Pô, com certeza. é um assunto que você acha que não tem nada de demais. Isso. Né? Mas, Eu, ao por contrário... exemplo, achando que mulheres bombavam, descobri que é homens. Com relação à estética, sim. Sim, né? Então, pô, achei muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. E se prepara para voltar. Com né? certeza. Com certeza, com certeza. Nós vamos analisar aí o tema que mais vai sobressair na área, e ela vai voltar só para falar desse Com tema certeza. Com certeza. Futuramente a gente também conseguindo trazer o Bruno junto com ela, né? Ah, que é o sim. seu É verdade, sim, é. sim. companheiro Ih, ele adora. de trabalho, aí. né? Vamos dizer que seria o seu mestre hoje? Vamos dizer assim? Hoje ele é meu amigo de caminhada, né? A gente trabalha junto aí, já tem Mas um ele te tempinho, ensinou muita coisa na mas área? A gente sempre aprende, na verdade, um com o outro, né? Nós somos grandes quando fazemos do próximo gigante. Pô, né? show, gostei. Então, assim, um ajuda o outro ali, ninguém é melhor do que ninguém. Ali tá todo mundo caminhando junto, mas é lógico que eu não posso jamais dizer que ele não contribuiu para o meu crescimento. Legal. Né? Uhum.
que ele contribuiu sim, bastante. Essa questão de fazer os outros gigantes, todos são, diante de mim, grandes. Meu Deus, Ricardo. Legal. Ai, Nosso isso. primeiro Upcast, Sim, com a sim. convidada Marisa Ferreira, podóloga, se especializando cada vez mais, fazendo pós-graduação em espanhol, né? Sim. Com certeza uma excelente profissional, e nós vamos lá. Com certeza, Vamos mano. lá e depois a gente pode falar como é que foi. Isso. Te Deixamos esperando o aqui, convite ó. pra você também. Vamos deixar o Instagramzinho aqui, ó, pessoal. Claro. Isso. Estejam todos convidados galera, a os experimentar. Instagrams vão estar em algum momento, tá? E siga o Instagram da Marisa, você vai aprender muito mais, vai crescer como pessoa e também vai poder marcar lá, né, entender um pouco mais acerca da Você podologia. atende de forma online também, Marisa? Só No momento, não. Entendi. No momento, não. Como é que Porque ela vai são atender avaliações, online, né? cara? São Como é que ela vai Não pegar- sei se Então, eu existe preciso algum ver. jeito, mano. Hoje tá tudo tão virtual que eu não sei, né? Pés virtual, né? Pode ser. O Elon Irã tinha Musk, que- fica a dica. Fica a dica. Fica a dica, né? gente. Quem sabe aí Ó, em colocar seus breve, pés podologia virtual. colocar os pés pela tela ali, né? Bairan. Galera, valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera.